Olá a todos, essa é a 13ª aula do nosso curso de Arduino Básico. Hoje a gente vai ver sobre o sensor de temperatura TMP. Para quem ainda não conhece ele é o sensor TMP36. Existem algumas outras variações com precisões diferentes, tamanhos diferentes, mas aqui a gente vai ver o sensor TMP36. Ele basicamente é um sensor analógico que usa a tensão do circuito, que transforma a tensão do circuito em um valor de temperatura em graus Celsius, Fahrenheit ou a unidade de medida de temperatura que você preferir. Aqui é um exemplo dele, um desenho, e aqui os seus pinos. Lembrando que a contagem dos pinos deve ser feita olhando o escrito, porque de um lado dele ele vai ser retinho e do outro lado, como a gente pode ver ali no fundinho, ele é meio redondo. E a gente tem que sempre ler pelo lado reto, que começa o pino 1, 2 e o 3. O 1 de 5 volts, o 2 é onde a gente vai ligar na entrada do Arduino, e o pino 3 que a gente vai ligar no negativo. Aqui tá um exemplo da ligação dele, e aqui o código que a gente vai utilizar. Assim como o sensor que a gente viu na aula passada, para a gente ver o valor que ele está imprimindo, a gente vai utilizar o monitor serial, que aqui no nosso código a gente inicia ele no serial begin. A gente que dessa vez vai criar uma variável local em vez de uma variável global, vai criar outra variável float e assim ao final printar a nossa temperatura em graus Celsius. Mas para isso vamos lá no Tinkercad. Tinkercad.com. Fechar essa aba aqui do YouTube. A gente pode ir aqui em circuitos, criar novo circuito. O que a gente vai precisar então? Do nosso Arduino, da nossa placa de ensaio, que é a nossa protoboard. Só vou movimentar ela, colocar ela melhor aqui. E aqui eu já vou ligar os fios nos seus lugares. Os 5 volts no positivo e o GND no negativo. Vou trocar a cor do GND para vermelho, para ficar diferente. E aqui agora a gente precisa do nosso sensor TMP. Aqui ó, sensor TMP. Lembrando que não é esse sensor NPN, isso aqui é outra coisa. É o nosso sensor de temperatura. A gente vem, puxa ele e arrasta aqui. Aqui ó, a gente clicando nele, a gente consegue ver aqui ó, o que cada entrada é. Clicando, vou dar um zoom aqui. Aqui ó, potência, volt e GND. Então a gente ligaria aqui no potência, seria o positivo, no GND no terra, que é o negativo, trocar a cor do fio, vermelho, e por fim a gente ligaria o sensor, vai ligar o sensor aqui em algum pino analógico de nossa preferência. Eu aqui vou ligar no A0, mas vocês podem ligar em outro. E vou colocar como preto, fio preto acho que vai ficar difícil de ver, mas vou colocar como laranja o fio para vocês verem a ligação. Aí a ligação vai ficar desse jeito, ó. Deixa eu trocar de lugar aqui, que às vezes fica mais fácil. Espera que eu criei um fio aqui sem querer. Chegar esse fio aqui para baixo. Aí, ó. Positivo na perninha, na primeira perninha. O analógico, o pino analógico na segunda perninha. E a terceira perninha vai no terra. Certo? Com isso a gente pode passar para o código. Chegar a nossa coisa aqui para o lado. Texto. Continuar.
Aqui a gente pode vir serial.begin 9600, certo? Aqui a gente já vai criar uma variável no nosso código, só que dessa vez, em vez de ser igual na aula passada, que a gente criou uma variável global que funciona tanto no void setup, tanto no void loop, dessa vez a gente vai estar criando uma variável local, onde ela só funciona no void loop. Então, se eu quisesse tentar usar ela no void setup, eu não conseguiria. Eu teria que criar outra variável para usar no void setup. A gente pode vir aqui int blr. Lembrando que aqui o nome pode ser qualquer um, vai de acordo com vocês. Analog read. E a porta que a gente conectou, que foi o A0. Certo? Ponto e vírgula. Aí, float. Voltagem. Vai receber a nossa continha. Essa aqui é uma continha padrão para descobrir a temperatura. Como a gente está transformando a voltagem do circuito em temperatura, a gente sempre vai ter que fazer essa continha aqui para calcular o coisa, para calcular nossa temperatura. Aí então aqui, ó, vamos lá. Eu vou ler o VLR, vai ler o valor do analog read do sensor aqui. Aí ele vai realizar essa conta e depois disso a gente vai passar a calcular a temperatura. Float, escrevi errado. Float, como um int, é um tipo de variável. Ele permite números com vírgula, enquanto inteiro apenas permite números inteiros. Aqui a nossa temperatura vai ser a voltagem que a gente calculou no passo anterior, voltagem menos 0.5, opa, 0.5 vezes 100, opa, aqui, vezes 100, que não vou precisar desse parênteses não, e aqui eu vou printar a nossa variável, serial ponto print temperatura. Estou printando a temperatura e aqui eu vou printar, deixa eu dar um Ctrl C, Ctrl V aqui, o grau Celsius. Pronto. Então deixa eu explicar mais uma vez o que seria o código. Aqui, ó, a gente vai ler o valor que está no resistor. A gente leu esse valor do resistor. Fez a conta aqui de quanto realmente é a voltagem que está passando ali pelo resistor. Lembrando que aqui, ó, aqui eu escrevi volt, mas a gente não tem nenhuma variável escrito volts. Então qual que é o valor? É 5, porque a gente está usando 5 volts no nosso circuito. Aí, float temperatura, que aqui é onde a gente vai pegar esse valor aqui e calcular ele e transformar o valor em graus Celsius. Agora, se você quisesse em Fahrenheit ou outra unidade de medida, você trocaria essa continha aqui. Mas também, caso vocês ficarem na dúvida, é fácil de encontrar no Google. Aí a gente vem e calcula a temperatura através da voltagem e vai imprimir essa temperatura. Então vamos iniciar e ver se está tudo certinho. Opa, teve um erro aqui, ó. Vamos ver. Void loop. C não foi declarado. Ah, acho que foi aqui, ó. Aqui tem que ser entre aspas, ó. Eu já estava esquecendo disso. Acredito que tem que ser entre aspas duplas para ele ler como um texto, porque senão ele leria como uma variável. Aí aqui vamos tentar de novo.
que já está funcionando. Vamos ver nosso monitor serial. Ó, 50 graus Celsius. Aqui ele tá mostrando aqui errado deixa eu parar a simulação aqui e mostrar. Aqui, ó, ele tá mostrando esse A por causa dessa bolinha que eu coloquei. Deixa eu tirar essa bolinha e aqui escrever LN. A diferença entre o serial.print e o serial.print LN é que o print imprime e continua na mesma linha. O print LN ele vai imprimir e vai dar um enter e vai passar para a próxima linha. Certo? Então, vamos reiniciar nosso código. Aqui, ó, agora ele está imprimindo, ó. Aqui agora ele está marcando. Opa, acho que tem alguma coisa errada. Então aqui, nosso código não estava funcionando. Não está funcionando. Por que será? Vamos aqui tentar fazer aqui, ó. A gente vai dividir essa conta em duas. Vamos pegar aqui, ó, voltagem. No caso aqui é float, né? Acho que sem querer eu apaguei. Float. Voltagem vai receber vai ser só essa conta. Aí depois ela mesma, voltagem, vai receber o valor dela dividido pelo 1024. Voltagem dividido por 1024. E vamos tentar novamente para ver o que dá. Vamos inicializar a nossa coisa. Aqui, ó. Já está funcionando aqui, acredito eu, ó. Vamos fazer o teste. Aqui tá com 25 graus. Não sei se vocês conseguem ver. Vamos aumentar um pouquinho, ó. 25 graus. E ali tá dando 24,71. E já é bem perto, ó. Aqui tá dando 9, menos 9. Olha lá, ó. Tá chegando bem perto, ó. Ele, quando você faz essa alteração, ele leva um tempinho, mas nada muito ali. Olha lá, ó. Viu como que ele tá bem perto do resultado? Então a gente consegue fazer muita coisa com esse sensor. A gente pode usar ele em geladeiras para controlar a temperatura de um quarto. Sei lá, tá chovendo, a temperatura geralmente costuma cair. Se a temperatura chegar a tal coisa, você faz o que? Você programa o Arduino para ligar alguma coisa para esquentar, ligar o ar-condicionado ou algo do tipo. Dá para fazer bastante coisa usando o nosso sensorzinho. Então, muito obrigado a todos. Qualquer dúvida, estou à disposição. E esse foi nosso sensor de temperatura TMP36. Eu, como sugestão para estudo, sugiro que vocês testem, tipo, juntem tudo que a gente já aprendeu e tentem montar novos circuitinhos. Que aí, caso forem surgindo dúvidas, vocês me mandam que eu tento ajudar vocês a montar esses circuitinhos. Mas muito obrigado a todos e até a próxima aula.